Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje não tem Eclesiastes, vou dar uma folga para vocês de Eclesiastes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na próxima semana a gente continua com a nossa série em Eclesiastes. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, vamos ler dos versos 11 ao 17. 2 Coríntios, capítulo 5, do 11 ao 17. Diz assim o texto: E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade a vocês, uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai amado, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, nessa noite. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que teu Espírito venham sobre nós. E que não seja eu a falar, que o Senhor não permita que as minhas limitações, pecados e fraquezas impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz. Alimenta-nos nessa noite, ó Deus, eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque ele estava se defendendo de várias acusações que falsos mestres estavam levantando contra ele lá na igreja de Corinto. Estavam colocando em dúvida o seu apostolado. E esses falsos mestres, eles estavam utilizando como argumentos para desqualificar Paulo as coisas que aconteciam com Paulo. Paulo sofria perseguições, prisões, não era um homem bem-sucedido aos olhos das pessoas. Então, esses falsos mestres se arrogavam ser mestres e apóstolos mais legítimos do que Paulo, porque eles tinham uma vida boa, eles tinham uma vida tranquila, e eles diziam: como é que esse homem, sendo apóstolo de Cristo, sofre tanto, passa por tantos problemas? Não é possível que ele seja um apóstolo. Nós é que somos. Nós é que estamos vivendo bem, nós é que estamos... Então, eles eram mais eloquentes, mais fortes, mais bem-sucedidos segundo os critérios humanos. E Paulo estava sendo desqualificado por não ser dessa forma. Então, ele escreve essa carta para se defender. Desde o capítulo 3, Paulo já está respondendo essa situação, e aí eu convido você a, em casa, fazer uma leitura, pelo menos do capítulo 3 até aqui, para você acompanhar o argumento inteiro de Paulo. Mas o que Paulo está dizendo é que ele não precisa de uma carta de recomendação. Ele inicia seu argumento dizendo: olha, eu não preciso de uma carta. Vocês, Coríntios, vocês que são da igreja de Corinto, é que são a minha carta de apresentação. Por quê? Porque o evangelho chegou até vocês e vocês foram transformados pelo poder do evangelho. Então eu não preciso que ninguém me mande uma carta
para dizer se o meu ministério é legítimo ou não. Eu não preciso de alguém que diga, que legitime o meu ministério com riqueza, com status, com algum outro tipo de coisa. Por quê? Porque a transformação que aconteceu na vida de vocês é que é a minha carta de recomendação. Então ele vai defender a legitimidade do seu ministério e vai mostrar que o seu trabalho, o seu ministério, que é o ministério da Nova Aliança, não está sustentado na autopromoção, não está focado nele. O ministério dele é uma obra do Espírito, e por isso todo o ministério dele vai sempre apontar para o poder do Espírito. Então, ao longo do capítulo 3 e do capítulo 4, Paulo vai descrever todas as misérias que o alcançam, né? Vai falar de como o seu ministério é marcado por fraqueza, por sofrimento, por exposição. Algo que aos olhos do mundo era algo que parecia um sinal de fracasso. Nós, quando olhamos para pessoas que estão passando o tempo inteiro por perrengues, a gente pensa, tem alguma coisa errada? A nossa inclinação é essa. A nossa inclinação é olhar para quem está progredindo, né? Ganhando dinheiro e está com saúde e tem um carrão, uma casa maravilhosa, casa de praia, viagem. A gente olha e tem a tendência de achar que essa pessoa se deu bem. E quando vemos alguém passando perrengue, a gente pensa, esse aí não foi muito bem na vida. E Paulo está querendo dizer que, de acordo com os critérios do reino, não podemos olhar com esses olhos quando vamos avaliar um ministério. Então, essa questão levanta uma pergunta inevitável. Por que Paulo continua vivendo e ministrando desse jeito? Se ele está sofrendo desse jeito, se ele é perseguido, se ele é apedrejado, se ele está sempre em fraqueza, sempre em risco, por que então ele continua? Por que ele não para? Por que ele não se rende? E aqui nesse trecho nós temos a resposta que ele dá. Paulo está abrindo seu coração para revelar o que de verdade governa e motiva o seu ministério. Porque as pessoas não conseguem entender, então ele precisa explicar. Então, ele começa dizendo que o seu ministério é um ministério que é vivido diante de Deus e não precisa de aprovação humana. 11 a 13. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário. Estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Paulo está afirmando aqui que ele vive consciente do juízo de Deus. Por quê? Porque ele sabe que aqueles que não estiverem em Cristo, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não se refugiarem em Cristo, ele sabe que essas pessoas vão sofrer um terrível juízo. Ele entende a justiça de Deus, ele entende e ele tem temor diante disso. Por isso que ele, conhecendo a Deus, tendo temor a Deus, que ele procura persuadir as pessoas. Ele quer continuar pregando o Evangelho, porque ele quer que as pessoas sejam salvas. Porque ele entende que quem não estiver em Cristo vai sofrer um juízo. Ele conhecer o temor do Senhor orienta a sua vida. Então, seu compromisso não é em ser reconhecido, seu compromisso não é em ser famoso, mas ele tem uma vida transparente diante de Deus, de quem sabe quais são os propósitos de Deus e busca cumprir esses propósitos e obedecer a Deus. Quando ele diz que não está tentando se recomendar novamente, fica claro que o problema lá em Corinto não é falta de argumento. Ele não está tentando se justificar diante dos coríntios. O que falta entre eles é discernimento do que realmente motiva a vida cristã, do que realmente motiva nós obedecermos a Deus.
Os coríntios estavam sendo atraídos por líderes que se gloriavam na aparência. Eles estavam sendo atraídos por líderes que tinham uma eloquência e um sucesso nessa terra. Pô, tem o Paulo aqui todo cheio de farrapos, e tem um cara aqui todo arrumadão, a vida dele prosperando, e ele diz, olha, me segue porque o verdadeiro evangelho está comigo. E você vê ele em carrões, usando relógios e camisas e tendo posses, e aí você vê Paulo, não, o verdadeiro evangelho está comigo. E ele sendo preso, açoitado, e tu fica, pô, acho que eu vou por aqui. E o que o Paulo está querendo dizer é, não faça isso. Não se deixe enganar, porque os parâmetros de Deus são completamente diferentes dos parâmetros desse mundo. Eles estavam sendo atraídos, e Paulo está defendendo o seu ministério, não para defender o seu ministério, ele está defendendo o seu ministério para que aquelas pessoas não se percam. Não é porque ele quer ser reconhecido, ele diz, olha, não queremos novamente nos recomendar a vocês, eu não estou querendo, eu não preciso ser reconhecido. Mas ele está preocupado com eles, está dando uma oportunidade deles saírem desse caminho de engano e reconhecerem o verdadeiro evangelho. Então, Paulo vai oferecer uma outra base de avaliação. Se a base de avaliação não é a riqueza, o sucesso, a eloquência, né, o sucesso visível, qual é o parâmetro, então? O que nós devemos procurar? E ele vai dizer que é a motivação interior. Ele quer que a igreja tenha razões para defendê-lo, né, para se orgulhar dele, mas não na eloquência, não na aparência. Ele vai dar outro argumento. E o argumento qual é? Verso 14. Pois o amor de Cristo nos domina. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que na hora de defendê-lo, na hora de dizer, olha, ele continua pregando por quê? Por que ele continua avançando com essa vida cheia de problemas? Porque o amor de Cristo nos domina. Ele é movido, ele é motivado, o ministério dele é motivado pelo amor de Cristo. Quem domina, quem governa a sua vida é o amor de Cristo. Ele não tem medo de fracasso, ele não tem desejo de aprovação, ele não tem medo de ser preso, ele não tem medo de ser morto. Porque o amor de Cristo o domina. Ele não tem ambições pessoais, ele não tem projetos pessoais, ele não tem nenhum plano para ele mesmo. O que ele tem na vida é o desejo de fazer a vontade de Cristo. Por quê? Porque o amor de Cristo o domina. Esse amor, meus irmãos, não é um sentimento subjetivo. Nós, por conta da literatura romântica, né, por conta de romances escritos e filmes feitos, nós temos a tendência de achar que o amor é um sentimento, aquele friozinho na barriga que a gente sente quando vê alguém, a mão suada. Irmãos, amor bíblico é ação. Amor bíblico tem a ver com o que nós fazemos. Amor bíblico é um amor que se vê em ações. Não importa palavras, se vê em ações. Então, como é que ele define esse amor? Continuando o verso 14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele entende que o amor de Cristo que o domina tem a ver com o fato de Cristo ter morrido por ele. O amor de Cristo o domina, e ele sabe, ele vê, ele entende, o amor de Cristo é real para ele. Por quê? Porque ele sabe que Jesus morreu por ele. O amor de Cristo se expressou na cruz. Então, o ministério de Paulo nasce da cruz.
nasce de um Cristo que morreu por ele. Então isso redefine completamente a existência de Paulo. Paulo deixa de viver para si. Quem governa ele agora é Cristo. Por causa de quê? De medo? Por causa de opressão? Não. Por causa do amor. Ele vê o amor de Cristo e esse amor o domina. Outras traduções vão dizer que esse amor o constrange. Porque ele vê esse amor e entende, olha, eu não posso mais viver do mesmo jeito. Eu não posso mais ser a mesma pessoa diante desse amor. Então, o que o motiva é isso. O amor que alcançou ele quando ele era ainda inimigo, agora governa as suas ações e o guia por meio dos sofrimentos e o mantém fiel em meio a todas as dores. É esse amor. E veja, ninguém melhor do que Paulo entende o que é ser salvo quando ainda era inimigo. Paulo foi salvo quando estava perseguindo a igreja. Então Deus está salvando os seus inimigos. Então essa afirmação de que Cristo, o amor de Cristo domina, o amor de Cristo é a motivação do seu ministério, essa afirmação vai explicar tudo que ele descreveu do capítulo 3 para cá. É a conclusão, o embasamento, é o argumento central do porquê ele faz o que faz, mesmo sofrendo o que sofre. De porquê o ministério dele é legítimo, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sofrendo, porque ele entende que o amor de Cristo é tão grande que todas essas dores, todas essas dificuldades não são nada. O que ele precisa fazer é a vontade de Cristo. E ele vai seguir fazendo a vontade de Cristo. Porque o amor de Cristo o domina. Então depois, ele vai mostrar que aquele que encontra esse amor não pode mais viver para si. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o amor de Cristo domina Paulo, e ele entende que o amor de Cristo se manifesta pelo fato dele ter morrido por todos. Então ele está dizendo que não somente ele, mas todos aqueles por quem Cristo morreu, não podem mais viver para si mesmo. Devem viver para quem? Para aquele que morreu por eles. Para aquele que morreu e ressuscitou. Então o amor de Cristo não apenas salva, o amor de Cristo, ele redefine o propósito da vida daquele que é salvo. Uma pessoa que é salva pela cruz, uma pessoa que é salva pelo sacrifício da cruz, pela obra de Cristo, ela tem a sua vida redefinida. Seus projetos redefinidos, seu olhar para o mundo redefinido, é outra coisa. Ele não veio apenas para nos salvar, ele veio para nos salvar e nos transformar. Então aqui fica claro que o amor de Deus, embora não exija nenhuma mudança prévia, ou seja, ele salva pessoas que são seus inimigos. Ele não espera ninguém ficar bonzinho para salvar. Não, o Guilherme ainda está muito mal ainda. Quando ele melhorar um pouco, eu venho e salvo ele. Não. Ele pega o Guilherme lá na sarjeta, matando, roubando, cheirando, o que for, e tira o Guilherme de lá. E salva o Guilherme. Ele faz isso sem exigir nada. Ele faz isso sem nenhuma exigência. O amor incondicional de Deus resgata o pecador da lama do pecado. O amor incondicional de Deus tira o homem e a mulher do caminho da escravidão do pecado para o caminho novo. Mas
embora não haja nenhuma exigência prévia, o desdobramento desse amor, os efeitos desse amor na pessoa que foi salvo, esses sim são reais. Então, existe uma necessidade de mudança de direção completa. Porque senão fica em dúvida o quê? A própria salvação. Se eu não mudei em absolutamente nada da minha vida, se meus planos, se meus sonhos, se os meus comportamentos, se nada na minha vida mudou, a pergunta é: eu fui realmente salvo? Jesus realmente veio e eu realmente sou nova criatura? Porque Paulo está dizendo que a motivação dele é essa e não deve somente ser a dele, mas a de todos, porque todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A cruz, ela não produz em nós uma indiferença moral. Eu fui salvo do jeito que eu estava, então eu posso continuar do jeito que eu estava. O que a cruz gera em nós é uma transformação voluntária, um desejo de ser diferente. Por quê? Porque o amor dele nos constrange. Eu quero fazer agora o que ele quer que eu faça. Eu quero viver agora do jeito que ele quer que eu viva. Eu quero sonhar agora com o que ele quer que eu sonhe. Eu quero fazer agora o que ele quer que eu faça. Porque o amor dele nos domina, diante daquilo que ele fez por nós. Então isso inaugura uma nova identidade, versos 16 e 17. Assim que nós damos, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo afirma que não vê ninguém mais de acordo com os critérios humanos. Ele agora olha com os olhos de Cristo. Ele agora olha com o olhar que Cristo olha. Nem mesmo Cristo mais ele olha com os olhos humanos. Ele agora olha para Cristo com os olhos do céu. Ele entende quem é. Tudo muda de um jeito radical. Porque você dizer para alguém que não está em Cristo que ele deve amar os seus inimigos, isso é loucura. Mas deveria ser o modo de vida daquele que foi salvo. Por quê? Porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Ele deu a vida do seu Filho por nós, quando nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Então nós, como salvos por Cristo, constrangidos e dominados pelo amor de Cristo, não mais olhamos para os nossos inimigos do mesmo jeito. Olhamos para os nossos inimigos com os olhos de Cristo. Nós precisamos ser totalmente transformados. Paulo não está falando aqui de um ajuste no comportamento. Não, agora eu sou crente, então agora eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de trair a minha esposa, vou parar de pegar uns troquinhos que eu pegava lá a mais no trabalho, vou parar com tudo isso, que agora eu sou crente. Vou usar terno, vou andar com a Bíblia, vou chamar os irmãos de varão, as irmãs de varoa, e sou crente. Não é isso, meus irmãos. Não é uma mudança de comportamento apenas. Não é algo externo, é algo que vem de dentro para fora. É ser nova criatura, é uma transformação verdadeira e total. Que a mudança de comportamentos, ela brota do coração. Não por convenções, não por conta de se conformar ao que o mundo... Porque Paulo está dizendo justamente o contrário. Ele diz, olha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu não preciso me justificar para ninguém. É isso que ele está dizendo.
Lembre do argumento dele no começo. Então, essa mudança que tem na vida dele não tem nada a ver com os outros. Não tem nada a ver com os outros. A mudança que acontece na vida dele tem a ver com Cristo. A gente não muda para satisfazer o outro. A gente não muda porque quer parecer melhor para o outro. A gente muda porque quer agradar aquele que morreu por nós. Essa é a motivação. Amor. Ele veio até nós com amor tão grande que deu a sua vida por nós. E nós, em resposta, com amor, buscamos obedecê-lo, buscamos fazer a sua vontade. É diferente de tudo que alguns tentam ensinar por aí. É amor. O ministério de Paulo flui dessa nova identidade. Por isso que ele suporta todos os sofrimentos, por isso que ele suporta todas as dores, por isso que ele não está preocupado com a opinião de ninguém. Enquanto ele estiver fazendo a vontade de Cristo, ele vai seguir em frente. E se acham que ele é um fracassado, e que achem. Se acham que ele poderia estar ganhando muito dinheiro do jeito que ele é, que continuem achando, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer a vontade daquele que o constrange. Então, Paulo descreve a sua experiência pessoal com o Evangelho. Ele foi transformado. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, e você pode anotar para ler em casa, Paulo vai dizer isso, que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele viveu isso. Ele experimentou isso. Ele estava perseguindo a igreja, ele estava matando crentes. Estevão foi apedrejado aos pés dele. E ele se agradou com o apedrejamento de Estevão. Ele consentiu em ver um homem cristão sendo apedrejado. Esse era Paulo. Quando ele encontra Jesus, ele está indo perseguir, ele está com cartas, com autorização para prender e matar outros cristãos. E Cristo veio até ele para matá-lo? Não. Para esmagá-lo? Não. Cristo veio até ele para salvá-lo. Ele era inimigo do Evangelho. Matou homens e mulheres que foram salvos por Cristo. E Cristo veio salvá-lo. Acho que tem muita coisa que nós, como igreja, deveríamos aprender com Cristo. Não sei com quem a gente está aprendendo, mas se a gente estivesse aprendendo com Cristo, acho que haveria menos gritaria, menos acusações, menos dedos esticados. Porque Cristo salvou Paulo. Talvez nós tivéssemos matado Paulo. Provavelmente, nós teríamos matado Paulo. Com requintes de crueldade. Porque ele ofendeu a igreja do Deus vivo. Mas o Cristo, ele o salvou. E esse amor constrangeu Paulo por toda a sua vida. Paulo sabia que merecia morrer. Paulo sabia o que ele tinha feito. Paulo sabia quem ele era. Mas ele, quando encontra com Cristo, Cristo dá a ele o seu amor. E ele diz: eu não posso continuar do mesmo jeito. Diante desse amor que vem até mim, que estou matando o povo dele, estou matando os filhos dele, e ele vem até mim e me salva. Que é isso? Ele entende que deveria ser morto, que poderia ser morto. Mas o Cristo veio e o salva. Ele diz: é demais. Não dá para viver do mesmo jeito. Mas sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Nossa vida não é diferente da de Paulo.
Talvez você não mate cristãos na sua vida pregressa, né? Talvez você não saia daqui hoje com uma pistola procurando crente para matar eles. Mas não se sinta melhor do que Paulo. Todos nós somos pecadores, como Paulo. E aqueles de nós que não estão em Cristo é tão inimigo de Deus quanto Paulo. Mas Paulo mudou. O amor dominou o seu coração e gerou uma transformação total na sua vida. E o que isso diz respeito a nós? Se você está aqui entre nós hoje e é alguém que já entregou a sua vida a Cristo, se você se entende como um cristão, não, Guilherme, eu estou aqui, eu sou cristão também, Jesus me salvou. Então, a pergunta que esse texto impõe a todos nós, eu sou cristão. A pergunta que vem para todos nós que dizemos, eu sou cristão, é: quem governa a sua vida? Paulo disse quem governa a vida dele. A maneira como Paulo vivia demonstrava quem governava a vida dele. Quem é que está no comando a partir de amanhã de manhã? Porque a gente aqui na igreja, todo mundo é crente, né? Aqui é fácil. A gente está vestido de crente, cantando música de crente, né? Um ar-condicionadinho geladinho, bonitinho, tranquilo. Amanhã o couro come, gente. Amanhã a gente vai para o meio do mundo. Amanhã aquele calorzão está na nossa cabeça, o cara vai fechar a gente no trânsito, alguém vai nos tratar mal, alguém vai mentir sobre nós no nosso trabalho, o nosso chefe vai nos perseguir. Amanhã vai acontecer um monte de coisa. E a pergunta é: quem governa a sua vida? Dia 5 chega o nosso pagamento, né? Quando a gente recebe o nosso salário, quando a gente pega lá o nosso dinheiro, quem governa a sua vida? Quando você chega nas suas férias, né? Trabalhou 11 meses, esses 30 dias são meus. Quem governa a sua vida? Se a única diferença entre nós e qualquer outra pessoa no mundo é que nós participamos de uma congregação no final de semana, no domingo, se essa é a única diferença entre nós e os outros, entre qualquer cidadão de bem, porque, gente, tem um monte de gente boa aí no mundo, vocês sabem disso, né? Tem um monte de gente boa nesse mundo que é macumbeiro, tem um monte de gente boa nesse mundo que é travesti, tem um montão de gente boa nesse mundo que está fazendo coisas que a gente acha abomináveis e que Deus acha abomináveis. Mas de acordo com o padrão desse mundo, respeitadoras, não matam ninguém, não roubam ninguém, ajudam lá o Médicos Sem Fronteira, dão de comida para quem está com fome na rua, acolhe bichinhos. Gente fofinha. O mundo está cheio de gente fofinha. Mas essa gente fofinha não vai para o céu. Por quê? Porque não tem Cristo. Nós não temos que ser só pessoas fofinhas. Nós temos que ser pessoas que têm Cristo. E que Cristo governe a nossa vida. Porque amanhã eu posso ser só mais uma pessoa fofinha. Não roubo, não mato, não bebo, ajudo o cachorrinho doente na rua, dou dinheiro para quem está precisando no sinal, né? Um monte de coisa, ajudo o velhinho a atravessar a rua, sei lá. Pensa aí, tudo que você imaginar de uma pessoa fofinha. Isso não quer dizer que Cristo governa a minha vida. Porque tem um monte de gente que é governada pelo pecado e que vive assim. Tem um monte de gente fofinha que vai para o inferno. Então, nós que nos reconhecemos como cristãos,
temos que sair daqui com a pergunta na nossa mente: quem governa a minha vida? Quem manda no meu dinheiro? Quem manda nos meus sonhos? Quem manda na minha vida? Quem determina o que eu faço com o meu tempo? Quem determina o que eu faço com as minhas férias? Quem determina como eu trato os meus inimigos? Quem determina? Se não for Jesus, temos um problema sério. A luz do óleo acendeu no painel. Quem tem carro sabe, né? Você está andando com o carro, acendeu a luz do óleo, tu para o carro na hora, né? Porque senão pode bater o motor. Essa é a pergunta. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela nos chama para a gente lembrar que nós fomos alcançados por esse amor quando nós ainda éramos pecadores. Deus instituiu esse sacramento para nos lembrar: olha, não tem a ver com o seu desempenho, a sua salvação não tem a ver com o seu desempenho. A sua salvação não tem a ver com a sua capacidade de vencer os seus pecados. Não tem. Não se deixe acusar por isso. Se não fosse assim, Jesus não precisava morrer. Jesus morreu pelos nossos pecados porque nós não poderíamos fazer isso. Então, participe da mesa sabendo que o Senhor, seu Deus, salvou você. Porque Ele amou você, exatamente do jeito que Ele te encontrou naquele dia. Você se lembra como é que você estava no dia que Jesus te encontrou? Eu lembro. E não era bom, nada bom. Então, não pense que tem a ver com desempenho. O amor de Deus é incondicional sobre nós. Mas também não pense que porque o amor dele é incondicional, que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Deus é só mais um verniz na minha vida, né? Eu sou uma pessoa fofinha que tem um verniz de Cristo na minha vida. E as outras pessoas fofinhas não têm o verniz de Cristo. Não. Ele precisa governar a nossa vida. E se você está aqui hoje e não está em Cristo, saiba que não há nenhuma exigência de Deus para que Ele te salve. Você só precisa desistir de tentar salvar a si mesmo. O Evangelho não começa com uma exigência de mudança. Quem faz isso é a igreja. É a igreja que quer que os outros mudem antes de entrar. Não é Jesus. Nós é que não queremos pessoas feias, pessoas diferentes entrando aqui. Somos nós que temos essas exigências. A gente quer que só entre aqui gente limpinha, cheirosinha, fofinha. Mas Deus não faz essa exigência. Se você olha para a sua vida hoje e entende que você não é fofinho, que você entende que é um pecador e que acha que isso só vai mudar se você lutar contra, para vencer esse pecado, e depois que você vencer, é que você vai vir ficar conosco, esqueça isso. O que Deus está dizendo para você é: eu amo você exatamente desse jeito aí. Eu sei como está o seu coração, eu sei quais são os pecados que estão aí dentro, eu sei quais são as maldades que você tem feito. Ele está dizendo que sabe, mas que porque Ele te ama, Ele está te chamando para ser uma outra pessoa. Ele está dizendo para você: olha, você não consegue, você não tem como mudar, você não tem como sair disso, mas eu posso tirar você. O que você precisa fazer é só dizer: então eu quero. Eu desisto de lutar, eu desisto de tentar justificar a minha vida, eu desisto de tentar recomendar a mim mesmo. E descanso no convite do Deus que salva. Descanse nesse convite.
Cristo morreu por pecadores. Ele está convidando você para caminhar com Ele. Ele está convidando você para abandonar todo o esforço que você está fazendo para ser aceito, todo o esforço que você está fazendo para ser amado. Ele está dizendo: não precisa, eu já te amo com a plenitude do amor. Eu já dei o meu filho para morrer por você. Então desista desses esforços e venha até mim. Entregue a sua vida para mim, e eu vou transformar você, eu vou governar você. Não vai ser mais o pecado, não vai ser mais a sua própria vontade, vai ser a minha vontade, porque eu amo você. Arrependa-se e creia, e receba de Cristo uma nova vida, governada por Ele. Então, quando participamos da ceia, e todo aquele que está em Cristo deve participar, porque Deus colocou pessoas que não mereciam para se assentar à mesa com Ele. Não espere mérito, não se sinta acusado ao ponto de dizer: não posso participar da mesa. Quem te chamou para a mesa foi o rei. O rei te convidou para sentar na mesa. Então, se você está em Cristo, saiba que a ceia é uma declaração de que a nossa vida não é mais governada por nós mesmos. Renove esse voto. Se você chegou à conclusão de que você está governando uma boa parte da sua vida nessa noite, se você chegou à conclusão de que precisa passar o volante de várias coisas na sua vida, participe da mesa e diga para o Senhor: meu Deus, eu quero ser diferente. Mas é na mesa que a gente se encontra com o nosso Pai. E se Ele não fechou os braços para você quando te conheceu lá atrás, Ele também não está fechando os braços para você participar da mesa aqui agora. Só lembre-se que Ele te ama de um jeito tão profundo, tão maravilhoso, que se você tem consciência desse amor, você quer ser alguém diferente. Você quer viver em novidade de vida. Você quer ser uma nova criatura. Amém? Queria convidar os irmãos que vão servir a mesa. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, por meio da vida do Teu servo Paulo, que não é nosso desempenho, é o Teu amor. É o Teu amor que nos salva. É o Teu amor que nos transforma. Senhor, nós queremos retribuir esse amor. Queremos amá-lo, Senhor. E não um amor romântico, como vemos nos filmes, que dizem palavras maravilhosas, que escrevem cartas. Nós queremos que o nosso amor se materialize numa vida diferente, Senhor. Se materialize numa vida governada por Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, por cada área da nossa vida que nós mesmos estamos governando até hoje. Perdoa-nos, Senhor, por todos os movimentos e todos os sonhos e todos os planos que nós temos, que são só nossos e não teus. Perdoa-nos. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida inteira governada por Ti. E que isso já seja visível na nossa vida a partir de amanhã, lá no mundão, lá na vida, para o mundo, onde o Senhor nos manda amanhã. Fora dessas paredes seguras onde nós estamos. Quando estivermos lá, no campo missionário, na rua, no meio de todos, que seja o Teu governo sobre nós, que faça a diferença. Que não sejam os nossos jargões evangélicos,
que não seja a nossa moral cristã o nosso diferencial. Que o nosso diferencial seja o governo do amor de Cristo sobre nós. Obrigado pelos elementos. Obrigado por esse memorial que o Senhor deixou para que nós fôssemos lembrados. Porque o Senhor sabe que a nossa tendência é esquecer. Obrigado, Deus, pelo pão e pelo suco de uva. Que ao participarmos da mesa contigo hoje, que o teu Espírito nos lembre de onde nos tirou e onde nos colocou. Estamos assentados à mesa com o Rei. Que possamos amanhã estar distribuindo convites, porque o Rei ainda tem lugares na mesa. O Rei ainda quer salvar pessoas. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode servir.